Pela presença de todos, quero agradecer ao Cleverson e Israel também, que prepararam essas duas músicas com muito carinho. A vida, conforme passa o tempo, eu percebo que o valor da vida está realmente nas relações que a gente constrói, né? Então, muito obrigada, amigos, por isso. Vou apresentar para vocês a Cíntia, ela está aqui comigo. A Cíntia foi uma das pessoas que escreveu o endosso desse livro e também que leu ele antes que, né, fosse mandado para a editora. Conversamos muito sobre algumas passagens que aqui estão analisadas. Ela é teóloga, bióloga, pastora da Igreja Anglicana Porto, está fazendo mestrado em Teologia do Novo Testamento, né? E a gente hoje vai falar um pouco, depois quero abrir para perguntas para vocês. Eu vou começar só falando como que nasceu esse livro, porque eu sei que não é muito comum que haja um livro sobre Cântico dos Cânticos, que apesar de ser um livro muito bonito da Bíblia, quando eu fui pesquisar, quase não tem livro sobre isso, né? É um livro que quase não é pregado também nas igrejas. A gente vê aquele versículo famoso de Cântico 8, que fala que o amor é tão forte quanto a morte nos convites de casamento, e se restringe a isso. E quando as pessoas falam sobre o livro, fazem uma leitura que não é a leitura que eu escolhi fazer aqui no meu estudo, que é uma leitura alegórica, que vê o homem do cântico como Jesus e a mulher do cântico que representa a igreja, a noiva de Cristo, ou um cristão na sua jornada individual com Jesus, no seu relacionamento com Jesus. E se vocês comprarem o livro, vocês vão ver que eu fui para um caminho bem diferente. E, na realidade, o meu primeiro contato com o Cântico dos Cânticos foi nessa leitura alegórica, que eu fiz um curso, era um curso de oração, de uma casa de oração, e nesse curso, era sobre adoração, vida de devoção a Deus, e um módulo do curso era sobre Cântico dos Cânticos. E o módulo justamente falava dessa jornada individual do cristão com Deus. Sinceramente, o Cântico dos Cânticos era um livro da Bíblia que nunca me chamou a atenção. Sempre gostei mais de outros, eu não entendia nada dele. E nesse curso, pelo menos algumas das metáforas do Cântico começaram a fazer sentido para mim, porque na leitura alegórica, cada metáfora significa alguma coisa, vai explicando. Porém, teve um versículo e uma interpretação que me incomodou muito na época, era 2016. E nesse versículo é o Cântico dos Cânticos 1:5, que as traduções mais antigas, não só em português, mas em todas as línguas ocidentais, traz assim, Cântico dos Cânticos 1:5. Eu sou morena ou escura, porém sou bonita, ó filhas de Jerusalém. Aí ela fala que ela é escura como as tendas de Quedar e bonita como as cortinas de Salomão. E assim, a leitura era assim, sou escura, porém sou bonita, o texto. E a interpretação foi o que mais me incomodou, porque na interpretação se dizia que o cristão, ele nesse momento, ele está como é o começo do livro, ele está no começo da jornada dele com Deus, e ele vê escuridão porque ele tem pecado, e essa escuridão da pele da moça é o pecado que o cristão tem, mais bela, ou seja, o noivo vê beleza nessa noiva que é insegura, que é imatura. E, nossa, me incomodou muito, porque no contexto imediato do texto, a gente não tem nenhuma referência a pecado. E eu sabia, porque eu lia muito a Bíblia, todos os dias da minha vida, e eu sabia que a associação da pele escura com pecado não está no Antigo Testamento em nenhum momento, em nenhum lugar. E eu falava, mas essa associação, ela com certeza está fora da Bíblia, né? E até mesmo eu estudava o mundo antigo e tudo mais, e eu sabia também que naquele mundo, enfim, essa associação não fazia parte daquele mundo. Eu falava, de onde eles tiraram isso?
muito tempo depois eu tive acesso a outros comentários muito bons do livro e a traduções melhores. Nessas traduções, que hoje vocês podem ver na NAA, na nova NVI, na NVT, a mulher fala, eu sou escura e bonita. E aí é uma diferença bem grande entre um e e um mais, né? O interessante é que no hebraico tem um vav, que é um e. É uma conjunção que pode significar mais. Só que se você for ver na Bíblia, ela quase sempre é traduzida como e. Então essa tradução por mais é bem enviesada. E aí foi assim que eu me interessei por esse versículo e depois pelo livro todo. E assim, vocês podem ver essa análise com muito detalhe aqui, com notas de rodapé que invadem a página um pouquinho grandes. As notas de rodapé valem a pena, gente. Vocês podem ler depois, mas elas valem a pena. Mas a única coisa que eu vou falar aqui agora é só que a mulher do Cântico dos Cânticos, e hoje eu e a Cíntia vamos falar um pouco disso, ela é tudo menos uma mulher insegura. Insegura de si, insegura da sua própria aparência. E ela não é uma mulher indecisa, como geralmente a interpretação alegórica, como na interpretação alegórica a mulher somos nós, é a igreja, é o corpo de Cristo, e nós somos imperfeitos, somos pecadores, sempre se tentou interpretar essa mulher assim. Só que a mulher, primeiro de tudo, ela é predominante no cântico. Ela fala, a maior parte das falas são dela. Ela começa o cântico e ela termina o cântico. E ela é muito, e várias vezes é ela que inicia esse diálogo de amor que ela está tendo com o amado dela. E então, ela é tudo menos insegura, indecisa, e o homem afirma muitas vezes a beleza dela, isso é verdade, e ela também afirma a beleza do homem, mas com certeza, nesse versículo então, não é quando na interpretação alegórica fala, mais bela é a visão do noivo, de Jesus sobre ela, essa fala é da mulher, ela está falando, eu sou escura e bonita. E na Bíblia pastoral, né, pastoral, qual é o nome da tradução? É pastoral, né? É a Bíblia pastoral, que é uma tradução católica, muito, se vocês tiverem a oportunidade, é uma tradução muito bonita da Bíblia, muito acessível, muito legal. Eu achei maravilhoso, porque de todas as versões em português, é a única que a mulher fala, eu sou negra e bonita, né? É a única que fala isso. Todas as outras traduções ou trazem escura, ou pior ainda, morena, né? Mas, então, eu até queria agora falar um pouco com a Cíntia, porque um dos assuntos que a Cíntia mais estuda e se dedica é falar sobre tanto as mulheres nas escrituras, como na história da igreja, né? Então, se você quiser falar. Em primeiro lugar, quero agradecer a Ana pelo convite, também a vocês, né, pela presença e também a oportunidade de estar aqui. Foi uma alegria acompanhar o processo de escrita desse livro e perceber que Cantares realmente é um livro muito mais rico do que aquilo que normalmente a gente consegue perceber dele. Talvez até por causa dessa questão alegórica, né? Raramente a gente olha para Cantares e consegue perceber a riqueza que existe nesse livro e acha que algumas coisas importantes estão ali. Se você ler o livro da Ana, você vai perceber muito claramente isso, que Cantares tem muita intertextualidade com Gênesis. Então, Cantares ele te remete ao jardim e te remete a algumas cenas que nos levam à criação. E isso é bem interessante, né? Essa coisa da relação entre homem e mulher, como a Ana começou a falar, e como que a mulher se apresenta no cântico. E eu acho interessante a gente fazer essa conexão com Gênesis aqui, porque hoje em dia, quando a gente lê Gênesis, a gente já lê com uma carga conceitual. Então, muitas vezes as pessoas leem Gênesis e já percebem em Gênesis uma espécie de ordem ou hierarquia entre homens e mulheres, ou uma diferença de papéis entre homens e mulheres. Então, há quem, por exemplo, né, no passado, e muito influenciado pela própria filosofia grega, né,
a mulher era tida como ontologicamente inferior ao homem. Hoje em dia, ninguém mais parte desse princípio, até porque Gênesis 1:27 diz que o homem cria o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher, Deus os criou. Então, tanto homem como mulher são portadores da imagem de Deus. No entanto, hoje em dia existe um debate teológico bem acalorado sobre essa questão de papéis de homens e de mulheres, onde basicamente a gente tem dois grupos, um deles complementaristas ou hierarquistas, e o outro grupo chamado de igualitaristas ou mutualistas. E eles enxergam esse texto de forma diversa. Então, os que são hierarquistas ou complementaristas, eles percebem na ordem criacional uma espécie de hierarquia entre homens e mulheres, sobre diferenças de papéis que remetem a uma hierarquia. Então, eles vão olhar, por exemplo, né, e lembrando que Gênesis tem 2 relatos da criação. A gente tem um relato da criação em Gênesis 1 e depois um segundo relato em Gênesis 2. Então, quando é dito que a mulher é criada a partir do homem, eles interpretam isso como uma questão de primazia. O homem veio primeiro, o homem governa, a mulher ela vem depois. O fato do homem dar um nome à mulher mostra que ele está numa posição de hierarquia. E também o fato dela ser chamada de auxiliadora, que é o que está presente também na maior parte das nossas traduções. E aqui eu separei esse trecho, esse versículo, na Nova NVI, porque a Nova NVI ela traz uma diferença em relação a isso, que ajuda a gente a perceber um pouquinho dessa diferença, né? Deixa eu achar aqui o texto. Tá. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então eu acho que a NVI ela acertou muito nessa escolha. Por quê? A palavra auxiliadora, ela é uma tradução possível. No entanto, as palavras elas mudam de sentido conforme o tempo e conforme a cultura. E na nossa cultura hoje, quando a gente fala em auxiliar, a gente entende como alguém inferior. Então, por exemplo, em relações de trabalho, você tem a pessoa que é auxiliar, ela é uma pessoa que ela é inferior a você, numa espécie de hierarquia de trabalho. E esse conceito ele foi muito levado para o texto. Então, quando a pessoa lê, né, que Deus queria fazer uma auxiliadora para o homem, ele enxerga como alguém que está numa condição inferior ao homem, de estar ali realmente prestando um auxílio para o homem. Quando, na verdade, o termo no hebraico, né, que é o ezer, ele é um termo que ele traz uma conotação de força, de auxílio, de socorro. Tanto que é um termo que, das muitas vezes em que ele aparece no Antigo Testamento, em sua maioria ele é relacionado a Deus. Então, quando a gente fala lá no Salmo, Deus é meu auxílio, meu socorro, é esse mesmo termo que é utilizado para falar a respeito da mulher. E é interessante que quando Deus diz isso, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma aliada, né, uma auxiliadora. Aí depois, né, a gente tem uma cena onde todos os animais eles passam diante, né, de Adão, e ele dá nome para todos esses animais, mas nenhum deles é semelhante a ele, nenhum deles é essa companhia, é essa parceria que o homem precisa. E então, depois disso, né, que Deus vai fazer cair um sono profundo sobre o homem e toma dele uma costela, e aqui também uma questão de tradução que eu não acho que é a melhor tradução para isso. Boa parte das traduções trazem como costela, selado, mas esse termo ele também tem um significado muito mais relacionado à metade, ou lado. E aqui, mais uma vez, a Bíblia Pastoral ela acerta. Ela é a única versão que eu identifiquei em português que coloca lado. Então, Deus toma a carne do lado de Adão e faz a mulher. E quando o Adão ele olha então para essa mulher, o que ele vê é justamente essa pessoa que é igual a ele. Ele vai dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele encontra na mulher essa parceira que ele não tinha na criação.
Então é muito interessante isso, essa ideia de ser uma metade, de ser uma contraparte. E o Victor Hamilton, no seu comentário de Gênesis, ele diz assim, que Eva não é nem superior e nem inferior a Adão, mas igual a ele. Ela é uma metade de uma polaridade, um polo sul para um polo norte. Ela é sua aliada mais forte na busca pelos propósitos de Deus. Então, quando a gente olha para o relato da criação, a gente vê uma relação de igualdade, de mutualidade, nesse primeiro casal primordial, e que depois isso, obviamente, vai ser quebrado naquilo que nós cristãos, né, chamamos de queda. Então, em Gênesis 3, quando há a desobediência, a gente percebe que essas relações que foram criadas para serem uma relação de parceria, de mutualidade, de intimidade, elas vão ser rompidas de alguma forma, e não somente a relação entre homens e mulheres, mas a relação entre o homem e a natureza, entre o homem e a criação, entre o homem e Deus. E tudo isso nos leva depois para Cantares novamente. Mas acho que algo interessante para a gente falar é a respeito das consequências da queda. Né? Porque nos é dito que, por exemplo, né, e aí depois vou passar a bola para você de novo, que esse é um tema que você trabalhou bastante, a gente discutiu muito sobre isso, que é a questão do que significa o desejo da mulher ser para o seu marido. Então isso é uma das coisas que acontece. O desejo da mulher volta-se para o marido e o homem passa a dominar. Então a gente tem pela primeira vez uma relação de domínio. Entra na história da humanidade, isso vai se perpetuar de muitas formas, mas é a primeira vez que isso acontece. Então é interessante a gente perceber, e aqui também existe uma discussão, né? Isso é uma maldição, isso é uma prescrição de Deus, ou isso é uma descrição do que E eu entendo que é uma descrição, é uma consequência, não é o desejo de Deus que isso aconteça, mas isso é uma consequência da escolha que o homem e a mulher tiveram. Então, a partir daí, as relações se tornam desiguais. Eu acho que aí vale a pena a gente falar mais sobre o desejo, né? Sim. Então, aí foi essa parte que eu quebrei a cabeça quando estava estudando. Chamei a ajuda dos meus amigos teólogos, porque o que acontece? No Cântico dos Cânticos tem um versículo, que até é música, acho que do Diante do Trono, que a mulher fala, eu sou do meu amado e ele é meu, e esse versículo se repete 3 vezes. Da segunda vez fala, eu sou... Da segunda vez inverte, agora eu esqueci, mas fala que o meu amado é meu e eu sou dele, essa é a segunda ocorrência. E na terceira ocorrência, que é no capítulo 7, a mulher fala assim, eu sou do meu amado e ele me deseja. Então ali, como se fosse uma quebra de expectativa desse refrão que se repete no cântico, porque no cântico, como uma poesia, e como música, há algumas características que eu explico bem, com muito detalhe aqui, da poesia, essa questão da repetição, do paralelismo, que é muito característico da poesia hebraica, né? E então esse é um paralelismo, algo que vai se repetindo ali, se repetindo. Então quando você está lendo, é como se você está ouvindo uma música e você espera, chega o refrão. E aí, de repente, esse refrão quebra, porque a mulher fala, eu sou do meu amado, e ele me deseja. Quebrou a expectativa do leitor ou do ouvinte daquela música, daquele cântico. Esse deseja é uma palavra que ocorre só 3 vezes na Bíblia. Então, a interpretação ali, aí eu comecei a ler o que os estudiosos falam, a palavra em hebraico que é teshuká, e acontece no cântico, 1 vez, e 2 vezes em Gênesis. Então, isso já nos remete a como os compositores do cântico, ele ou ele ou ela, né, estavam refletindo com muita profundidade no Gênesis, no relato da criação ao escrever o cântico. Porque tem uma palavra ali, num texto muito, muito posterior a Gênesis, e só que tem uma palavra que só está em Gênesis, que é esse desejo, teshuká. E aí, as ocorrências em Gênesis 3, quando acontecem essa narração das consequências da queda, que Deus fala que a mulher sentiria dores, com muita dor ela iria
dar à luz, que o homem iria trabalhar e ter suor. Então aquela parte assim, nessa parte fala para a mulher: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Essa é a mesma palavra, techuká. E a outra ocorrência é em Gênesis 4, quando a gente tem o primeiro assassinato da Bíblia, Caim e Abel, quando Deus dá uma advertência a Caim. Ele fala assim, porque Caim já tinha resolvido, né, matar o irmão dele no seu coração, e aí Deus fala: o pecado bate à sua porta e deseja dominá-lo. Olha que palavra que esse escritor do Cântico escolheu. Uma palavra que está em contextos muito específicos. Em no Gênesis, como um relato de uma consequência muito negativa que ia acontecer daquele momento em diante, uma divisão entre os seres humanos. E é interessante que no Gênesis, as duas vezes a palavra está relacionada a poder e domínio. Em Gênesis fala: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Em Gênesis 4, Caim, o desejo do pecado seria para ele e ele deveria dominar esse desejo. Então sempre tem o domínio. E no contexto de Caim, esse domínio nem é negativo, porque ele tem que dominar uma força, o pecado entendido como uma poderosa força do mal, e não então como uma ação errada, né, mas como uma força do mal, que está querendo dominar ele, e que está querendo controlar ele, e ele tem que dominar esse desejo, que ele depois não faria isso, né, de assassinar o irmão dele. E eu gosto muito do que o John Walton fala dessa palavra, né? Ele entende esse techuká, porque pode ser entendido como um desejo sexual, mas o pecado não tem um desejo sexual para com a gente, né? No caso de Caim. Então ele entende isso como uma palavra que significa estar direcionado para. Então, um simples direcionamento. Então, em Gênesis, a mulher, na consequência, diria que a mulher estaria direcionada para o seu marido. Em Caim e Abel, o pecado ele está voltado para Caim. E só que, meu Deus, na voz da mulher, ela fala: eu sou do meu amado e ele me deseja. E aqui os estudiosos entendem como uma restauração do Gênesis, como uma inversão deliberada. Porque em Gênesis 3 fala que o desejo da mulher estaria para o seu marido. Só que agora a mulher, na voz dela, ela fala: eu sou do meu amado e ele me deseja. Ela está colocando, é como se fosse assim, desde o Gênesis, ela já estava voltada para o seu marido, para o homem que ela amava. E por algum motivo havia por algum motivo não, por causa do pecado, havia uma assincronia nessa relação. Ele não estava voltado para ela. E agora ela, na voz dela, ela fala: e ele me deseja. Ou seja, ele também está voltado para mim. Então, realmente, na voz dos escritores do Cântico, está aí uma inversão deliberada mesmo daquilo que acontece, daquela maldição, daquelas consequências tão ruins que aconteceram depois que os homens se rebelaram contra Deus. E é por isso que nesse livro tão particular do Antigo Testamento, o que eu entendi estudando esse livro é como há lições teológicas tão profundas, mas muito, muito mais profundas do que ficar discutindo se o cântico é alegórico e fala de Jesus e a noiva, ou se o cântico é literal e fala de um casal real. Porque ele fala do amor humano e há na intenção assim dos escritores, que alguns teólogos dizem que poderia ter sido uma poetisa, uma mulher, essa reflexão como se fosse assim: a poesia, ela nos permite imaginar, assim como a profecia, que muitos trechos da Bíblia proféticos estão escritos também em poesia. Então a poesia, ela nos transporta para esse mundo que quase parece que não existe. E é um mundo onde os seres humanos estão vivendo em harmonia entre eles, onde eles estão vivendo em harmonia com a natureza, e porque eu falo da natureza também no meu livro, e eles estão vivendo em harmonia com Deus, que é tudo aquilo que foi quebrado no Éden.
né? E você quer falar? Eu acho que assim, quando no livro de Esther, que é um livro que eu gosto bastante, tem uma fala ali, né, de quando Vasti não obedece o rei, ela não vai na presença dele, né, e aí vem um decreto estranhíssimo de que as mulheres têm que obedecer os seus maridos e tal, né, e é interessante que muita gente acha que isso é tipo uma norma pra gente também, que Esther era incrível porque ela obedecia o seu marido e Vasti não, né? E não consegue entender que aquilo vem de uma nação pagã, de um povo, né? Que é uma crítica, né? E o John Golding, quando ele comenta sobre Esther, ele fala o seguinte, né? Que quando a gente olha para os relacionamentos do Antigo Testamento, talvez ele esteja sendo um pouco otimista, mas eu acho que quando a gente olha para os relacionamentos dos patriarcas, a gente não vê tanto uma relação de obediência das mulheres, né? E ele vai dizer o seguinte, né, que de alguma forma, nas histórias do Antigo Testamento, é como se o ideal da criação tivesse sobrevivido. A gente procurar, a gente encontra algumas pistas desse ideal da criação. E eu acho que Cantares é uma pista de que esse ideal da criação, de que esse tipo de relação não foi totalmente perdido, que é possível a gente viver e recuperar isso. Eu acho que isso Cantares também traz para a gente, que é bem interessante. Uhum. É verdade, e além do fato que a gente tem, né, a Ellen Davis, ela fala que a gente tem 3 jardins na Bíblia, no Éden, no Cântico e no Apocalipse. Então ela fala, então esse jardim do meio deve ter alguma importância, né? Então, sempre nessa relação que traz essa restauração, né? Uma restauração, só que é interessante porque, apesar do Cântico trazer esses poemas que parecem quase um sonho, ele também não nos poupa do fato que o amor nesse mundo real, que está fora do Éden, ele traz dor também. E é por isso que no Cântico tem essas passagens em que os amados se desencontram, em que você não entende direito, mas eles não estão mais juntos. E isso aponta para a realidade nesse mundo que nós vivemos, que é fora do Éden, é que amar nessa vida com certeza significa sofrer. E aqui eu trago bastante isso no meu livro, de como isso se aplica a várias relações da nossa vida, não só ao amor de um casal. Com certeza o Cântico fala do amor de um casal, mas o Cântico nos traz lições sobre o amor. E a gente tem relações de amor com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E cada um aqui sabe que você já pode ter sofrido por amor, mas não porque a pessoa te fez algum mal, mas porque você ama aquela pessoa e você quer ver o bem dela. E às vezes acontece alguma coisa ruim na vida dela, uma doença, né? O próprio luto, e isso eu falo no livro, é o preço que você paga por você amar de verdade. Porque quando se uma pessoa distante, né? Tá bom, você até dá os seus sentimentos e tudo mais, mas a sua vida não é muito afetada. Só que quando você ama uma pessoa de verdade e ela se vai, você sofre de verdade, porque o amor estava lá presente. Então o Cântico nos aponta também para essa realidade fora do Éden, em que amar também significa sofrer, né? E eu gosto muito de quando a Cíntia fala de algumas mulheres, né, da Bíblia, porque aqui eu fiquei muito focada no Antigo Testamento, mas a Cíntia, teóloga do Novo Testamento, ela poderia ficar aqui falando horas, né? Mas eu queria que você escolhesse alguma mulher ou alguma passagem que você acha que vale a pena falar do Novo Testamento, desse plano da redenção, né? Eu acho que quando a gente pensa no plano da redenção e dessa história da mulher se invertendo e voltando para o Gênesis, a gente lembra de Maria, do Magnificat. O próprio plano, né, da redenção se concretizando e vindo a partir de uma promessa que Deus fez também em Gênesis 3, né, de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente.
Então, né, como Paulo diz, no tempo certo, eis que vem, né, Jesus nascido de mulher. E a gente sabe, né, ao longo da história, como a mulher ela foi hostilizada. A própria Bíblia não esconde a violência contra a mulher, e o livro mostra isso também. E como muitas vezes a mulher foi considerada como inferior, como moralmente falível, isso você encontra nos escritos da época dos filósofos. Sim. Isso você encontra, por exemplo, em Eclesiástico, vai dizer que pela mulher entrou o pecado no mundo, que é o deuterocanônico, que está presente nas Bíblias católicas, já no período já influenciado pelo helenismo. Isso você vai encontrar, por exemplo, até nos pais da igreja vão ter coisas negativas para falar a respeito das mulheres, porque eles estavam nesse contexto greco-romano. Mas então Deus escolhe realizar o seu plano de redenção por meio de uma mulher apenas. E da mesma forma que o homem empresta a sua carne para fazer a mulher a sua metade, de repente agora você tem Cristo, Salvador, vindo somente da carne de Maria. E você tem essa reversão, né, dessas mulheres que foram tão maltratadas ao longo da história, né? E de repente você tem ali Maria reconhecendo a grandiosidade disso e dizendo, né, que o Senhor atentou para a humildade da sua serva. Então eu acho que Deus ele fez as coisas de modo de fato redimir a nossa história. Eu vejo no Novo Testamento Deus redimindo a nossa história por mulheres. E eu vejo Jesus mostrando isso na forma como ele tratava as mulheres. Como ele apela inclusive para esse momento da criação, quando algumas pessoas chegam para ele para perguntar sobre o divórcio, sobre a legitimidade do divórcio. Numa sociedade onde o homem podia pedir o divórcio, a mulher não, no mundo judaico. E aí Jesus ele vai lá para Gênesis, ele fala, homem e mulher Deus os criou, por isso deixará pai e mãe, se unirá sua mulher, os dois serão uma só carne. Então Jesus ele aponta, ele não fala algo do tipo, olha, o homem é a autoridade, o homem é que pode escolher, o homem é que manda. Ele vai voltar, olha, vamos voltar lá para quando Deus criou, qual era o propósito disso? Então eu vejo que em Cristo, esse propósito de Deus, ele vai ganhando forma novamente, dentro dessa nova comunidade, dentro desse povo de Deus que é a igreja. E então a gente chega, por exemplo, uma figura complexa como Paulo, que uns veem como alguém replicando uma cultura patriarcal, outros veem como uma figura contracultural, então Paulo sempre é motivo de debate. E quando Paulo ele fala sobre as mulheres, normalmente as pessoas se lembram de alguns textos em que são restritivos, né? Mulheres fiquem em silêncio e coisas do tipo. E se esquecem de alguns outros textos aonde Paulo parece apontar para essa mutualidade. Eu queria ler um deles para vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que é um texto que vai levar de novo para essa questão do casamento. E ele diz o seguinte, o marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então a gente percebe como esse ideal, né, de Cantares, esse ideal da criação de homem e mulher, ele é realmente intencionado no Novo Testamento. E como Paulo mesmo vai dizer em Gálatas 3:28, todo aquele que é batizado em Cristo, agora unido a Cristo, todas essas diferenças que geram algum tipo de hierarquia, elas não têm mais valor nas relações. E apesar de ser uma passagem normalmente interpretada soteriologicamente, aquela que em Cristo Jesus não é mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, eu creio que de fato há sim implicações, tanto eclesiológicas como nas relações. E a gente vai perceber isso até mesmo nas muitas cooperadoras que Paulo tinha na sua obra. Como a gente falou, não pode ficar a noite inteira falando aqui, mas eu percebo como esse ideal da criação de Deus ele surge novamente no Novo Testamento. Muito, muito bonito isso, né? E eu quero falar uma coisa, mas eu vou abrir para as perguntas. Eu
numa pergunta eu vou inserir, qualquer coisa que vocês perguntarem eu vou falar, eu tô brincando. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Curiosidades? Se alguém quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão. Eu queria saber. Eu tive a curiosidade de saber o porquê o título do livro, O Amor Não Está Bem. Me esticou, né? E aí eu fiquei assim, perguntando, né? Será que motivou? Sim. Então, esse título vem, como eu estava dizendo quando eu falei dessa palavrinha, Texuká, que no Gênesis está, sempre que ela está mencionada, está relacionada ali a governo e a poder. Quando ela aparece no cântico, não há nenhuma dimensão de poder, de dominação lá no meio. Há só a mulher falando, ele me deseja. E esse é só um exemplo de tantas vezes, como no cântico, o amor, o amor verdadeiro, ele é contraposto ao poder econômico, ao poder social e ao poder político. Então, por exemplo, o versículo mais famoso que fala que o amor é tão forte como a morte, como a sepultura é o ciúme, aí fala que algum homem poderia vender tudo que tem, mas não poderia comprar o amor, né? Então, esse versículo condensa aquilo que no cântico aparece muitas vezes. Por exemplo, uma parte que eu gosto muito é quando a mulher fala, sempre no capítulo 8, que Salomão tem muitas vinhas em Baal-Amon, e essas vinhas, e ele paga os seus lavradores para trabalhar nelas, e a cada um ele paga 1000 moedas de prata. E esse valor é absurdo para um vinhedo, para um trabalhador do vinhedo. Ele arrenda essas vinhas, e aí ela fala, da minha vinha, porém, cuido eu. E é muito interessante, porque é realmente aí é que eu preciso falar que é uma poetisa, né? Que se coloca contra aquele poder salomônico, né? Que hoje até existe esse adjetivo, que é alguma coisa que é grandiosa, opulenta. Salomão tem muitas vinhas, e todo mundo sabia disso. Salomão é um rei, ele foi conhecido em Israel como o rei mais rico de todos, o mais sábio de todos. Só que ele tem tantas vinhas que ele nem consegue cuidar delas sozinho. Então, essa é uma crítica ao reinado, principalmente ao fim do reinado de Salomão, que era caracterizado por exploração, exposição de riquezas, e ele conseguiu, de verdade, em uma vida só, com toda a sabedoria que ele tinha, quebrar quase todos os mandamentos que Deus tinha dado para um rei. Ele acumulou cavalos, tudo. Se você vai lá em Deuteronômio, você vê o que Deus fala para o rei fazer. Salomão pegou e falou, check, fez tudo o contrário. Então, os escritores do Cântico, Eclesiastes tem muito esse tom um pouco negativo, fala de algumas coisas que eles se inspiram em Salomão, porque Salomão foi o mais sábio de todo, mas eles trazem uma sabedoria que denuncia esses abusos do próprio reinado de Salomão. E não só de Salomão, né, na realidade, porque parece que o cântico foi escrito muito depois. Mas é como se a mulher, quando ela fala assim, mas da minha vinha cuido eu, é como se ela estivesse falando, Salomão não precisa cuidar, Salomão, a vinha pode representar o corpo da mulher, a sexualidade, e Salomão não só teve poderia ter muitas mulheres, ele comprou muitas mulheres, ele usou dinheiro para comprar o amor. E é como se nesse versículo a mulher estivesse dizendo, mas o meu amor, Salomão não precisa cuidar dele, eu cuido do meu amor. E é como se uma mulher humilde, camponesa, porque é o pouco que a gente sabe dessa mulher do cântico, estivesse contrapondo o verdadeiro amor ao poder do maior rei que Israel teve. E esse é um exemplo, mas tem algumas outras partes do livro em que o verdadeiro amor ele é contraposto à riqueza, à opulência. E aí, né, enquanto eu estudava, eu percebia isso,
E aí veio uma outra possibilidade de título que a gente tinha pensado era tipo sexo, poder e dinheiro, porque na realidade até o dia de hoje isso está tão relacionado, dinheiro, sexo, amor, e aí esse título, O Amor Não Está à Venda, é porque é uma das mensagens do livro do Cântico. É. Gostei do capítulo 2 demais. É bem interessante. Que a mulher sabe o que quer. Você fala um pouco sobre isso também. Isso, qual capítulo, qual trecho você vai escrever para você? Nossa, eu pergunto. Uma mulher que sabe o que quer. Tinha até esquecido o título do capítulo 2. Então, quando eu estudava esse livro, eu fiquei muito surpresa com essa mulher. Essa mulher me surpreendeu muito. Assim, toda comentário novo que eu lia, e eu ia adiante com os capítulos, né? Que o livro do Cântico é curto, tem 8 capítulos. Então eu li os comentários bem pausadamente e vendo as conclusões que os vários comentaristas chegavam. E desde os mais conservadores, assim, isso é bem interessante, porque quando você lê o texto, e eu acho que às vezes nós que somos cristãos dizemos que somos o povo do livro, né? Às vezes a gente perde tanto por não prestar atenção no texto, né? Então esse texto, ele traz uma mulher muito única, não, e eu ouso dizer, não é só no Antigo Testamento, mas em toda a Antiguidade e até os dias de hoje. A gente tem pouquíssimos textos antigos em que você tem uma voz feminina, uma persona poética feminina. Na Grécia Antiga, a gente sabe que existia poetisas e filósofas, não temos nada ou quase nada escrito delas. Em Roma, extremamente difícil, mas tinha também algumas escritoras romanas. Mas assim, coisa que você vê raríssima, muito raro. Hoje a gente tem poucos textos. E hoje até a academia se dedica assim, a tentar descobrir esses textos que foram perdidos. Por quê? Porque não reputados importantes, né? E a gente tem no Antigo Testamento um texto muito mais antigo do que qualquer texto grego e romano, e que tem um protagonismo feminino muito forte de uma mulher que se você lê o cântico de verdade, você fica desconfortável. E não é só porque o cântico fala de amor erótico, de sexo. É porque você está olhando para uma mulher que sabe o que é o desejo sexual. Ela não tem medo de falar disso. E ela não fala e ela também não se preocupa só. E aí seria aí uma lições de que nem aquelas mulheres, tipo a Kátia Damasceno, qual é o nome disso? Sexólogas, né? Essa mulher, ela não se preocupa só em satisfazer o homem. E assim, isso era um escândalo naquela época e é ainda hoje. Porque ainda hoje, quando você vê sexólogos cristãos e não cristãos, você pode ver qualquer palestra no YouTube e tudo mais. O que você mais percebe é que a verdade é essa. Todo mundo fica falando de sexo, ninguém sabe transar. Essa é a verdade. E aí essas pessoas ficam falando, e você percebe como muitas vezes as pessoas não consideram o desejo do outro parceiro, não há diálogo, e diálogo em todos os sentidos. E quando você percebe que os sexólogos, quando eles falam algumas coisas, você pensa, isso é o básico, mas não é o básico, porque na realidade as pessoas não escutam o outro, não colocam os próprios desejos diante da outra pessoa. E essa mulher está fazendo isso pra gente. E está escrito e está na Bíblia, meu Deus. Então, esse capítulo dessa mulher que sabe o que quer foi um pouco inspirado nessa surpresa que essa mulher me trouxe, essa mulher do cântico. E o capítulo mais difícil para mim de escrever, com certeza foi o 5, será que é? É o capítulo 5, Amor e Dor. Porque nesse capítulo eu falo de abuso, né? Abuso sexual, e
E foi muito difícil. Enquanto eu escrevi, eu falei, eu vou tirar esse capítulo daqui. Porque eu tinha medo, na realidade, porque eu pensei, eu não sou psicóloga nem nada, não sou especialista nessas coisas, vai dar ruim. Mas eu fiz uma interpretação do texto. Aí depois, quando a pessoa passa por coisas assim, acredito que ela realmente precise buscar ajudas especializadas. Mas eu fiz uma leitura do texto. E quando a gente é fiel ao texto, ele traz para a gente assuntos de que a gente não quer falar, né? E tem uma cena no cântico em que a mulher sai à noite e os guardas encontram ela e batem nela. E além de bater nela, está escrito que eles retiram a veste dela. E vários teólogos entendem esse retirar da veste como a representação de um abuso sexual. E por mais é uma referência sutil. E por mais que nesse capítulo eu falo do tema do abuso sexual no Antigo Testamento. Eu trago a passagem de Juízes 19, que ali, gente, é terrível. Se vocês não sabem o que vão procurar, é terrível. Uma tragédia, é literalmente uma tragédia que tem na Bíblia, né? E aí eu trago as contradições, porque como num livro que celebra tanto o amor, tem uma cena assim, tem um tema assim, e aí eu vou só terminar falando isso. A teóloga Elaine James, biblista, ela é professora em Princeton e especialista no Antigo Testamento. Me identifiquei muito com ela, que ela é formada em letras, né, lá nos Estados Unidos. Depois fez o mestrado e o doutorado em Antigo Testamento. E ela traz muito essa questão poética do Antigo Testamento todo aí, não só do cântico. E aí ela fala assim, por que num livro tão bonito, que fala tão lindamente assim do amor, do sexo, celebração, festa, por que tem um tema tão duro? E aí ela conclui assim, eu deixei isso no livro porque é muito bonito. Ela fala, porque quando a gente está levando a vida sexual das mulheres a sério, não tem como não falar de abuso. E aí, você acha tudo isso num livro escrito há 2 milênios, 2.800 anos atrás. Realmente lindo, sabe? Esse estudo, eu já gostava muito da Bíblia. E eu gosto muito do Antigo Testamento, né? Muito mesmo. E estudar sobre esse livro me fez apaixonar mais ainda por um livro tão antigo e de quantos... isso é muito legal, eu acho muito lindo isso dos escritores bíblicos, que trazem uma literatura de protesto, muitas vezes, e é muito bonito isso. E às vezes a gente não lê a Bíblia desse jeito, né? Mais alguma pergunta? Você falou sobre dois vulnerabilidades do amor, né? As perguntas que eu queria fazer como essa coisa de amar fora do paraíso pode transformar a gente em relação aos outros, especialmente na forma que a gente entende a nós mesmos e ao outro. E sobre a vulnerabilidade, como que para você é o papel da vulnerabilidade na construção de amar, mesmo sabendo que vai doer, vai gerar sofrimento? Então, eu gostei muito dessa expressão, eu acho que quem fala isso acho que é o Ian Provan, que fica sempre falando no mundo fora do Éden, eu acho muito bonito isso. Então, nesse mundo fora do Éden, onde amar dói, né? O amor nos transforma porque ele nos faz olhar para algo e para alguém que não seja só nós mesmos, né? E o amor, ele requer doação, e essa mensagem é sempre mais incomum de trazer. Eu acho que o amor mais representativo que muitas pessoas têm disso na vida é um amor de mãe. E a verdade é que todos os amores deveriam ser como um amor de mãe. Isso não deveria ser exclusivo do amor de mãe, né? Porque às vezes a verdade é que acontece uma abnegação que nem é a vontade de Deus, né? Para as mães, para as mulheres que às vezes não são nem reconhecidas, né? Nesse amor que elas dão
tão doador pelos seus próprios filhos e pelas suas próprias famílias, né? E quando você ama, você começa a olhar para o outro. E o outro olha, o legal não, o ideal e o certo é quando o amor é correspondido, porque eu falo isso no livro, que o amor que é unilateral é um abuso, não tenho o que dizer, é uma relação tóxica, mas quando o amor é correspondido, você se doa pelo outro, mas o outro se doa por você também, isso se dá, de novo, eu sempre aplico isso a outras relações, isso se dá também numa amizade verdadeira, num amor entre pai e filho, no amor entre irmãos. Quando você ama, você se coloca num lugar onde a outra pessoa pode simplesmente ir embora, ou há desentendimentos, né, nos nossos relacionamentos, porque um dia a gente simplesmente não está bem, e a gente vai ferir a pessoa que está do nosso lado. Mas a gente não vai deixar de amar ela. Porque o amor ele requer constante perdão, arrependimento, a vida toda. Né? E é assim que o amor, as nossas relações de amor nos transformam ao longo da vida. A outra pergunta que você fez eu já esqueci. Vulnerabilidade. Eu falo até dessa palavra no livro, porque depois que a mulher é agredida pelos guardas, ela tem a palavra e ela fala assim para as mulheres de Jerusalém: filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, falem para ele que eu estou doente de amor. E aí é uma fala um pouco estranha depois de toda essa... nesse caso, não é mesmo o amado que feriu ela, né? Quem a feriu foram os guardas. Infelizmente, essa são as consequências mesmo da nossa vida aqui fora do Éden, num lugar tão íntimo, que é aquele que é o da cama, ou da intimidade, e a verdade é que tem muitas pessoas, muitas mais do que a gente imagina, que são feridas nesse lugar, né? Quando você vai conversando um pouco com as pessoas, tanto que se você for ver as porcentagens, os números são assustadores, né? De pessoas que já passaram por abusos na infância, ou em alguns momentos da vida, meninos e meninas, né? Não só meninas. E quando ela fala isso, de novo essa mulher me surpreendeu, porque aí que essa mulher mostra mais uma vez para mim a força dela de novo. Diante de um abuso terrível que ela sofreu, ela não para de falar. E isso, para mim, é o começo da cura de qualquer relacionamento que pode ter dado errado. Porque ela não tem medo de falar: eu estou doente de amor, né? E ela se mostra diante de nós com toda a sua vulnerabilidade. E esse é um relato único na Bíblia, porque assim, a gente vê o relato dos guardas, a gente vê ela saindo de casa, ela volta para a casa da mãe dela, mas ainda assim, você vê toda essa narrativa é da mulher. Tudo é ela que está nos contando isso. E, de novo, único na antiguidade, não único só na Bíblia. Isso. E quando eu vejo que essa vulnerabilidade, ela também é retratada no próprio Cristo. Quando ele está lá na cruz e fala: meu Deus, por que me abandonaste? O amor dele por nós o colocou num lugar de muita vulnerabilidade, e também ele não escondeu essa vulnerabilidade da gente. Então, eu acho que essa mensagem está pouco em voga hoje em dia. Eu entendo que a gente sempre tem que falar ela com todos os cuidados possíveis, porque há muitos casos em que as pessoas são simplesmente abusadas, né? Pensando que estão amando e não estão amando. Mas quando você vê essa doação verdadeira, ela ensina para todos nós, e aí não só para as mulheres, como as pessoas às vezes gostam de falar, que quando a gente ama, a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, como o próprio Deus se colocou por nos amar, né? Mais uma? A última, se tiver. Mais uma?